Olá! Hoje vamos falar sobre uma das doenças mais estudadas da psiquiatria e da saúde mental. Vamos falar da esquizofrenia, que ocorre entre 0,3% a 0,7% da população. O que é esquizofrenia? Veja agora os sintomas e as características. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia. Aqui falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Então, bora lá! A principal fonte desse vídeo é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, mas tem também outras fontes que você pode conferir aqui na descrição. E errar é humano, não é mesmo? Mesmo com o nosso comprometimento com a qualidade, podemos errar. E o legal é que sempre nos comentários, algumas pessoas ajudam a apontar alguns erros. Com base nisso, recomendo que ao terminar o vídeo, você vá no primeiro comentário, pois é geralmente lá que eu deixo as falhas apontadas. Beleza? Então vamos começar aqui agora falando sobre os critérios diagnósticos da esquizofrenia. Então, os sintomas da esquizofrenia envolvem muitas disfunções, sejam cognitivas, comportamentais e emocionais. E o diagnóstico envolve o reconhecimento de um conjunto de sinais e sintomas que modificam e comprometem muito o funcionamento profissional, social e, em geral, a vida da pessoa. Os sintomas são: A. Ter dois ou mais dos itens a seguir. 1. Delírios. 2. Alucinações. 3. Discurso desorganizado. 4. Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. 5. Sintomas negativos, como, por exemplo, expressão emocional diminuída ou avolia. Avolia é o prejuízo na vontade de querer fazer as coisas, na falta de vontade extrema. Mas o que é o delírio? O que é uma alucinação? O que é comportamento catatônico? Calma que eu vou explicar. Eu não deixo ninguém sair dos meus vídeos sem saber de tudo. Então bora lá que eu vou explicar para você agora. De forma resumida, um delírio é a alteração do pensamento em que a pessoa acredita de forma convicta em uma ideia irreal, mesmo quando já foi comprovado que não é verdade. Por exemplo, acreditar que tem superpoderes, acreditar que está sendo perseguido por inimigos, sendo difícil distinguir a imaginação daquilo que é real. Já agora a alucinação, de forma bem resumida, ocorre do indivíduo identificar alguma coisa que não existe, algo irreal, mas como se aquela coisa vivesse em conflito também com a realidade. Por exemplo, ver uma entidade sagrada ou demoníaca, ouvir alguém que não existe. Para você ter noção, tem uma jovem artista chamada Kate Elizabeth que possui esquizofrenia e ela desenhou as alucinações dela. Olha só as coisas que ela via. No Instagram dela tem muitos desenhos retratando as alucinações dela. Vai lá para você ver. A diferença entre os delírios e as alucinações é que as alucinações são fenômenos internos e criados pela mente. Já os delírios presenciam algum estímulo externo. Precisa de algo externo para surgir. Já agora, a catatonia é uma perturbação do comportamento motor, podendo incluir imobilidade ou excitação motora, negativismo profundo, imitação da fala ou movimentos de outras pessoas. A catatonia é um assunto muito vasto que daria um vídeo enorme só para eu poder estar falando sobre ela. Mas, por exemplo, a pessoa fica em um estado de ausência rígida e imóvel. A pessoa pode ficar muda e pode ser colocada por outras pessoas em qualquer lugar, ou até mesmo ficar em uma postura imaginária por um bom tempo. Mas a catatonia é mais complexa do que isso, tá bom? Mas na questão da esquizofrenia, é que em cada um desses itens que eu falei, ocorre por uma quantidade significativa de tempo durante o período, que pode durar de um mês ou menos. Mas para ser considerada esquizofrenia tem que ter pelo menos o item 1, ou 2, ou 3. B. Por um bom período de tempo, desde o aparecimento da perturbação, o nível de funcionamento da vida da pessoa, como por exemplo o trabalho, a vida familiar ou o autocuidado, está muito abaixo do nível alcançado antes do início dos episódios do transtorno. C. Frequentemente as perturbações, que eu falei no critério A, continuam por pelo menos 6 meses. D. Transtorno esquizoafetivo e transtorno depressivo ou transtorno bipolar como características psicóticas são descartados. E
Perturbação pode ocorrer devido a efeitos de uma substância, por exemplo, drogas ou medicamentos, ou a outra condição médica. E F, caso tenha transtorno do aspecto autista ou um transtorno de comunicação iniciado na infância, o diagnóstico adicional de esquizofrenia ocorre somente se os delírios ou alucinações ou outros sintomas da esquizofrenia estão também presentes por pelo menos um mês ou menos. E vale lembrar que até o momento em que eu gravo esse vídeo, segundo o DSM-5, não existe ainda algum exame laboratorial, radiológico ou teste para poder ver, para poder detectar o transtorno. E tem também a questão da gravidade da doença. A avaliação da gravidade é feita de uma forma quantitativa dos sintomas primários de psicose, o que inclui os delírios, as alucinações, o discurso desorganizado e alguns outros, e em seguida recebe uma classificação. Vamos falar agora então de algumas características que podem ajudar bastante no diagnóstico. Bora lá? Então, as pessoas com esquizofrenia podem exibir afeto ou reação altamente inadequada. Por exemplo, rir na ausência de algo que não foi muito engraçado, tendo um humor estranho. E às vezes pode até aparecer alguma forma de depressão, ansiedade ou raiva assim do nada. A pessoa com esquizofrenia pode também ter problemas no sono, ficando com sono disfuncional. Por exemplo, dormindo durante o dia e fazendo atividade durante a noite. É notada também que pode ter problemas alimentares, principalmente ter o apetite reduzido. Pode ocorrer também despersonalização, que é, de forma resumida, o distanciamento do próprio corpo e dos processos mentais, geralmente com uma sensação de ser um observador externo da própria vida. Pode haver também desrealização, que é a sensação de estar desconectado de um ambiente, mas no caso da pessoa com esquizofrenia, a despersonalização e a desrealização pode atingir estágios delirantes, entende? Outra característica que pode também juntar ao diagnóstico é observar a questão da ansiedade, fobias, muitos prejuízos na vida da pessoa, prejuízos sociais, profissionais, redução da memória, redução da atenção e ter pensamentos mais lentos. E outro ponto também importante é a questão da psicose. Em resumo, a psicose é um estado mental em que a pessoa fica muito alterada, fazendo com que ela viva em dois mundos ao mesmo tempo. O mundo real e o mundo imaginário, mas não consegue diferenciar os dois, e muitas vezes eles se fundem em um só. Nisso, na psicose, a pessoa não percebe os sintomas de esquizofrenia, e essa psicose ela pode estar presente em todo o curso da doença. Sendo que é aí que aparece o problema, em que não perceber a doença costuma ser um sintoma da própria esquizofrenia. E justamente por isso, infelizmente, é normal ter altas taxas de recaídas, em que a pessoa começa o tratamento, mas com o tempo o abandona. Outro ponto também que ajuda muito no diagnóstico é a questão da hostilidade e da agressão, principalmente por parte dos homens e em pessoas com histórico de violência e uso de drogas. Mas vale lembrar que a grande maioria das pessoas que possuem esquizofrenia não são agressivas, pelo contrário, são até mais vítimas em comparação com a população em geral. Agora vamos então falar agora do desenvolvimento e o curso da doença. Então, a parte psicótica da doença geralmente surge entre o fim da adolescência e o começo dos 30 anos de idade. E geralmente a idade pico do início do primeiro episódio psicótico é entre o início e a metade da faixa dos 20 anos para os homens e o fim dos 20 anos para as mulheres. E o começo pode realmente ser radical em algumas pessoas, mas na maioria acontece de forma gradual. E a metade das pessoas que sofrem com esquizofrenia reclamam de sintomas de depressão. O efeito da idade do início do transtorno e o gênero tem sim uma certa diferenciação, com os rapazes costumando ser pior, afetando diretamente no rendimento escolar, com problemas cognitivos mais visíveis, inclusive. E o curso da doença pode ser favorável em cerca de 20% das pessoas, e em um número muito pequeno delas é notada uma recuperação completa, mas na maioria das pessoas com esquizofrenia precisam de ajuda no dia a dia. E os sintomas psicóticos tendem a irem diminuindo ao longo da vida, à medida em que vão envelhecendo, porém os déficits cognitivos em decorrência da esquizofrenia podem não ir melhorando ao longo do curso da doença. E ao longo da vida, a maior parte dos indivíduos com esquizofrenia tem empregos inferiores ao dos seus pais. A maioria, principalmente os homens, não se casam e têm contatos sociais bem limitados fora da família, principalmente os homens. Mas no caso de gênero, costuma ter algumas diferenças entre homens e mulheres.
A princípio, a doença ela costuma ser um pouco menos frequente em mulheres, mas pouca coisa. E o aparecimento costuma ser mais tardio nelas, com mais sintomas psicóticos junto de uma maior probabilidade para a piora da psicose mais tarde na vida. Nas mulheres também possuem menor frequência de sintomas negativos e desorganização, e nelas a vida social tende a ser mais bem preservada do que em comparação aos homens. Porém, é claro que existem muitas exceções gerais a isso tudo que eu acabei de falar em relação a elas. Vamos então falar agora dos fatores de risco para a esquizofrenia. Então, pode tanto ter fatores de riscos ambientais quanto também genéticos e fisiológicos. Nos fatores ambientais, segundo o DSM-5, por incrível que pareça, a estação do ano tem uma certa associação com a esquizofrenia. Você acredita nisso? Parece bizarro, não é mesmo? E também tem associação mais alta em crianças que crescem em ambiente urbano e também em alguns grupos étnicos minoritários. Já em se falando de genética, tem sim uma forte relação com o risco de ter a doença, mas claro que a maioria das pessoas com diagnóstico tem histórico familiar de psicose. Outro fato de risco, também em relação à doença, são complicações durante a gestação e no nascimento, e a idade avançada dos pais. E, em se falando de problemas na gravidez, pode incluir estresse, infecções, desnutrição, diabetes materna e outras condições médicas podem ter relação com a esquizofrenia. Mas claro que devemos deixar bem claro que a gravidade na maioria dos bebês com esses fatores de risco não desenvolve a doença, apenas gera um ligeiro aumento, uma ligeira probabilidade. E agora vamos falar agora de um dos maiores problemas da esquizofrenia, o alto risco de suicídio. Segundo o DSM-5, as pessoas com esquizofrenia têm cerca de 5 a 6% mais chances de cometer suicídio e 20% mais chances de tentarem, sendo que o comportamento suicida nessas pessoas geralmente ocorre em respostas a comandos das alucinações para prejudicarem eles mesmos. Apesar de ser frequente em ambos os sexos, pode ser maior em homens, principalmente se tiver o uso de alguma substância, como por exemplo o uso de drogas, sendo que tem alguns outros fatores que podem piorar a situação, como alguns sintomas depressivos, medo em relação ao futuro, desemprego, ter acabado de receber alta do hospital ou após um período psicótico. Mas na minha opinião pessoal, sem eu querer discordar do DSM-5, na minha experiência pessoal, pelo que eu já vi de pessoas próximas a mim, eu acho que as taxas de suicídio entre as pessoas com esquizofrenia são maiores do que 5 a 6%. Inclusive, 3 casos próximos a mim cometeram suicídio. O primeiro caso foi um ex-colega da escola, o segundo caso, o irmão de uma amiga que usou drogas e piorou de vez a esquizofrenia e após um quadro psicótico ele se matou. E outro que eu não sei ainda se foi suicídio, mas eu acredito que tenha sido, do irmão de uma amiga minha que sumiu de casa por semanas, uma semana depois o corpo dele foi encontrado como indigente, morto por afogamento, em que não se sabe se foi suicídio, se foi homicídio, se foi algum acidente, mas eu acredito que tenha sido suicídio. Agora então vamos falar então da comorbidade. E se falando de esquizofrenia, tem também a questão da comorbidade. Comorbidade é quando tem a junção de 2 ou mais doenças em um mesmo indivíduo. Na esquizofrenia tem uma altíssima taxa de comorbidade com o uso de substâncias. Inclusive um dos casos próximos a mim teve uma relação forte com a dependência química. Inclusive mais da metade das pessoas com esquizofrenia tem transtorno por uso de tabaco e fuma com certa regularidade. E também tem comorbidade com transtornos de ansiedade, como por exemplo o TOC e o transtorno do pânico, em que ocorrem com maior frequência em pessoas com esquizofrenia. Tem também comorbidade com transtornos de personalidade esquizotípica ou paranoide, algumas vezes antes do começo da esquizofrenia. E tem a questão de outras doenças, como o ganho de peso, diabetes, síndrome metabólica e doença cardiovascular, que são mais frequentes em pessoas com esquizofrenia, e inclusive reduz a expectativa de vida dessas pessoas, até porque grande parte dessas pessoas ficam largadas em relação à saúde, tanto em relação à dieta, quanto em relação à higiene pessoal e exames de rotina. E vale lembrar que tem um diagnóstico diferencial. A esquizofrenia tem algumas semelhanças com outras doenças que eu não vou dissecar nesse vídeo, e devido a essas semelhanças, é que se reforça a obrigatoriedade de ter um profissional de saúde e jamais tentar se autodiagnosticar.
A esquizofrenia, ela se assemelha, por exemplo, com um transtorno depressivo maior ou com um transtorno bipolar com algumas características psicóticas ou catatônicas, transtorno esquizoafetivo, transtorno esquizoforme e transtorno psicótico breve, transtorno delirante, transtorno da personalidade esquizotípica, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno dismórfico corporal, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno do aspecto autista ou transtorno da comunicação e alguns outros transtornos mentais associados com episódios psicóticos. Para você ver que tem alguns traços em comum entre todos esses transtornos, para você ver como que precisa realmente de um acompanhamento médico, tanto para poder fazer o diagnóstico, quanto também fazer o acompanhamento em si. E agora vamos falar agora da questão da família das pessoas que sofrem com esquizofrenia. Mas antes eu tenho um recadinho rápido para dar. Você concorda que ultimamente vivemos em uma crise de saúde mental? E concorda que a internet está carente de materiais sérios e de qualidade sobre isso? E você concorda que mais vídeos como esse que você está assistindo faria um mundo muito melhor? Pois é aí que eu digo, isso é quase impossível aqui no YouTube, pois o YouTube ele privilegia conteúdos de entretenimento, fofoca, treta de famosos e polêmica. Já quanto a vídeos sérios como esses, são sempre deixados no limbo da plataforma. E o pior, grande parte dos nossos vídeos são desmonetizados. Inclusive eu tenho quase certeza que esse vídeo aqui vai ser desmonetizado, mesmo com todos os vídeos sendo embasados em referências bibliográficas sérias, sendo que conteúdo sério como esse é muito caro de fazer, pois envolve pesquisa, edição, revisão, coisas que gastam tempo e dinheiro. Mas como que a gente pode sobreviver e ainda produzir esse conteúdo que você está assistindo agora? E é aí que está, com a sua ajuda. Com você ajudando ao projeto clicando em Seja Membro. Ao virar membro, você ganha vários benefícios exclusivos, desde treinamento até o meu WhatsApp pessoal para poder falar diretamente comigo, você pode conseguir. Lembrando que a sua ajuda pode salvar vidas através da informação de qualidade. E eu vou ficar muito grato, pois temos muitos projetos de psicologia que queremos colocar no YouTube, mas não colocamos por falta de dinheiro. Então eu posso contar com você? Então se sim, é só clicar em Seja Membro aqui no lado do botãozinho Inscreva-se. E se você quiser, nem precisa virar assinante, pode mandar qualquer valor para a chave Pix, eu também penso nisso, @gmail.com. Beleza? Então chega de esperar pelo governo, agora é a vez do indivíduo ser protagonista na construção da sociedade. Então eu vou falar agora da questão dos familiares da pessoa que sofre com esquizofrenia. Gente, realmente é uma doença muito, mas muito triste que precisa da união de todos da família, tanto na luta contra a patologia quanto na luta contra o preconceito. Preconceito esse que sempre existiu, inclusive na Idade Média era normal pessoas com esquizofrenia irem parar na fogueira sob acusações de bruxaria ou possessão demoníaca. E um conselho de ouro é jamais, nunca, sob hipótese alguma, deixar a pessoa com esquizofrenia largar a medicação por conta própria. E nem deixar ela tomar a medicação sozinha para que possa ter certeza que ela está tomando tudo direitinho. E até mesmo ir junto dela ao médico. Inclusive tem estudos que mostram que entre 40% e 70% dos pacientes não seguem o tratamento corretamente. E é importante sempre se manter informado sobre a doença e saber como agir de forma correta diante das questões que vão se apresentando. Como, por exemplo, saber como agir diante um caso de uma psicose. Como eu vi em um relato do irmão de uma moça, em que o rapaz com esquizofrenia dizia que o vizinho estava atrás dele com uma faca, com frequência ele fugia de casa, surtava e se escondia debaixo da cama. No caso dele, tinha até que esconder todas as facas e objetos cortantes que tinham dentro da casa para ele não fazer nenhuma loucura. E também é importante buscar toda uma rede de apoio adequada. E vai lembrar também que a pessoa com esquizofrenia tem alguns direitos, como por exemplo a aposentadoria por invalidez. Então, é bom saber quais são os direitos para poder ir atrás deles. Então é isso. Ao encerrar essa nossa conversa, eu deixo com você uma música que foi feita pelo Nando Reis com Alisson Mariano, que é um artista com esquizofrenia, junto também de outras pessoas que fizeram. A música se chama Ouçam Nossas Vozes, que é a música tema da campanha com o mesmo nome, em que o objetivo é dar apoio a pacientes com esquizofrenia e derrubar o preconceito contra a doença. Fica com a música, falou! A verdade é o que é real, por não ver igual, nos abraça é a solidão. As palavras somem na escuridão.
Feridas na alma mostram a idade pra sofrer o indizível, sentindo em silêncio o que nos falta. Saber que viver é tão normal, não acalma no tormento. E na dor de confundir a realidade, eu só quero pedir. Ouçam nossas vozes pra entender, vencer o limite entre nós e você. Ouçam nossas vozes. Os desafios dessa luta nos levam além do que há para imaginar. Lado a lado o esforço irá fazer. Esperança vem e aquece nossa alma. O desejo é nos unir. O futuro nós podemos construir. Saber que é viver o que é normal, Não acalma no tormento. e na dor de confundir a realidade, só quero pedir. Ouçam nossas vozes para entender, vencer o limite entre nós e você. Ouçam nossas vozes para entender, vencer o limite entre nós e você. Ouçam nossas vozes para entender, vencer o limite entre nós e você. Ouçam nossas vozes para entender, vencer o limite entre nós e você. Ouçam nossas vozes.